Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Creia, eu quero declarar, essa manhã é libertadora. O Espírito Santo diz, quem tem ouvidos, ouça o que ele tem a dizer para a igreja. Nesta manhã, o Espírito Santo me diz que tem pessoas numa situação que acha que não tem mais saída, mas muitos também estão aqui, que muitas vezes já quiseram desistir de tudo, parecia que estava tudo acabado, parecia que o negócio estava acabado, parecia que a vida estava acabada, o casamento acabado, as finanças acabadas. Mas o Espírito Santo diz, Deus agiu. Deus mudou a situação. Deus agiu de uma forma surpreendente. Deus surpreendeu várias pessoas aqui. Deus quer também surpreender várias pessoas por esses dias. Tome posse. Diga amém. Eu creio. Porque Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Já vai pegando a sua Bíblia, abra em Lucas 5 e deixa eu te dizer, nós sabemos que esse próximo ano que está para chegar, ele será um ano surpreendente para a tua vida, hein? Irmão, é uma declaração profética. Este ano que vai iniciar 2025 é um ano de manifestação abundante. E já começou, já há pessoas testemunhando. Mas então vamos para Lucas no capítulo 5. Aconteceu ali que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão apertava ele para ouvir a palavra. E então, se nós vamos adiante, nós vemos que Jesus viu 2 barcos junto à praia e eram de pescadores, e ali estavam os pescadores desembarcando, eles já estavam lavando as suas redes, e então Jesus entrou em um dos barcos. Nós sabemos que esse barco era de Pedro e ele pediu que ele afastasse um pouco, e então Jesus começou a ensinar as multidões. E quando Jesus terminou de ensinar, ele diz: Pedro, leva de novo esse barco e vai pescar. Simples assim, né? Uma palavra de Deus muda tudo na nossa vida. Você tomou posse disso? Eu vou repetir. Uma palavra de Deus muda tudo na nossa vida. E então Pedro respondeu: bom, mestre, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas então sobre essa palavra eu vou novamente lançar as redes. E fazendo isso, apanhar uma grande quantidade de peixes. E nós sabemos que era tão grande a quantidade que pediram a ajuda de um outro barco, diz a palavra. Os barcos se encheram, quase afundaram. Olha como está escrito. Eu creio, meus irmãos. Esse é o mesmo Jesus, esse é o mesmo Senhor. Olha essa abundância aí. Que manifestação abundante. Eu quero te falar neste momento que a manifestação abundante não tem nada a ver com o nosso mérito, com as nossas qualidades, mas tem a ver com aquilo que eu ouço dele. É bom anotar. Tem a ver com aquilo que eu ouço dele e o que eu faço com aquilo que eu ouço dele. Aqui está o segredo. Eu obedeço? Pedro obedeceu e veja a manifestação abundante que eles viveram. Ele não está, o nosso Deus, ele não está escolhendo pessoas melhores e tal, não. Ele trabalha com aqueles que têm um coração
que tem fome e sede de ouvir a sua voz e de responder, de obedecer. Permita que neste momento o Senhor tire as vendas. É uma operação do céu. Você crê nisso nessa manhã? Você consegue crer que Deus quer agir de uma maneira surpreendente na tua vida? Mas você precisa se posicionar. Deus sempre foi e sempre será um Deus de manifestação abundante. Porque Ele não pode negar aquilo que Ele é. No propósito que Ele tem, Ele sempre se manifesta abundantemente. Ele é a fonte da bênção. Ele é a fonte da provisão. Ele é a fonte da abundância. Nós temos que entender, amados, nós vivemos num mundo decaído, com a manifestação maligna na vida das pessoas que só veem malignidade. Se vivemos num mundo destrutivo, que só destrói as pessoas, que só arrasa as pessoas, que só coloca as pessoas para baixo, temos que entender que isso não tem nada a ver com Deus. Isto não é do reino de Deus, isto é do reino das trevas. E o agir no mundo de Deus, o agir no reino de Deus, ali todo mundo é construído, a começar pela nova criatura. Quer transformação mais suprema do que essa? Você e eu fomos transformados em uma nova criatura pela justificação da obra da cruz. Deus nunca muda e nunca mudará. Tudo que Deus tem planejado na nossa vida ultrapassa a capacidade do quanto os seus planos são abundantes e abençoadores. Oh, glória! Aleluia! Então não olhe para um lado que Deus é um Deus restrito, que diz que Deus não age na tua vida, que diz que Deus te largou, que Ele esqueceu de você. Não, não mesmo. Não tire conclusões a respeito de Deus, não mesmo, por aquelas situações que você está vivendo agora, neste momento. Eu não posso chegar a uma conclusão a respeito de Deus só porque neste momento eu estou passando por dias difíceis que me fazem sofrer, ou uma situação diferente que acontece que me faz derramar lágrimas. Isso faz parte desse mundo decaído, mas não permita que o inferno te dê uma definição de Deus por aquilo que está acontecendo hoje. Não, meus irmãos. Entenda, essa situação é passageira. Deixa Deus agir na tua vida. Jamais permita que o inferno corte a visão de quem Deus realmente é e de como Ele se manifesta. Amém? Amém, meus irmãos? A proposta de Deus, ela é abençoadora na sua totalidade. A proposta de Deus, ela é abençoadora. Ela é de crescimento, ela é de transformação. A proposta de Deus é de provisão, é de restituição, e tudo isso faz parte da proposta de Deus para a nova criatura. Veja o que nos diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 em diante. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, e que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja,
que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Portanto, meus irmãos, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha nenhum pecado, para que nele nos tornássemos justiça com Deus, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Ali na cruz, Ele entregou seu único filho para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus. Deus não se esqueceu de nós. Nós podemos ver isso lendo Isaías 35, Efésios 2. A palavra diz que um dia estivemos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, por causa da sua rica misericórdia, nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando este ressuscitou dentre os mortos e o assentou à sua direita e nos fez assentar junto com Ele. Aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 1, está escrito que Ele nos chamou para a sua glória. Ele nos tirou da lama, Ele nos tirou do império das trevas, nos deu o poder divino, nos deu capacidade para participarmos da sua natureza, para sermos como Adão antes do pecado. Então nós devemos lembrar que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E depois que você começa a entender essas coisas, você começa a remover da sua vida as coisas de natureza velha, porque quem está em Cristo é nova criatura. Aleluia. A caminhada cristã, cada um se torna uma nova criatura em Cristo a partir do momento que coloca sua fé em Jesus. E ela se torna uma nova pessoa. Ela já não é mais a pessoa de antes. O Espírito Santo age nela e a transforma de dentro para fora, renovando sua mente, mudando seu coração. E como resultado disso, a sua vida muda completamente. E essa mudança pode ser percebida em várias áreas das vidas dessas pessoas, se tornando uma nova criatura em Cristo. Tudo se renova, tudo se transforma, tudo se faz novo, é uma nova história, uma nova estação. Essa pessoa passa a ter uma perspectiva nova sobre si mesmo, sobre as coisas ao seu redor, sobre as pessoas e sobre Deus. Ela passa a viver de acordo com os valores estabelecidos por Deus e ela busca agradar ao Senhor em tudo que ela faz. Essa pessoa passa a amar o Pai eterno e as outras pessoas de uma maneira sincera e desinteressada. Ela passa a ter consciência de que o Deus Todo-Poderoso, que Ele é soberano, que Ele é onipotente, que Ele rege tudo e tem poder sobre tudo. E toda a Bíblia nos apresenta essa realidade incontestável. Vejamos, em Deuteronômio 4 diz que não há outro Deus. Em 1 Crônicas mostra o poder absoluto do Senhor. Em Jó nos diz que ninguém pode impedir o agir de Deus. No Salmo 29 diz que o Senhor presidirá para sempre, que Ele é o dono para sempre, que Ele governa para sempre. E todas essas verdades são apresentadas em muitos outros textos, para nós vermos o quanto Deus é soberano.
o quanto Deus governa o universo inteiro e toda a história do seu povo. Isaías 46 nos diz: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Em Mateus 10 diz que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão singular entre todos os seres do universo. Ninguém é como o Altíssimo. Ninguém age como o Altíssimo. E ele nos diz em Isaías 43: vós sois as minhas testemunhas do Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum haverá. Essa é a verdade que nós temos que entender. Há um único Deus que tudo governa, que tem o controle sobre tudo, e agindo Deus, ninguém impedirá. Deus tem toda a autoridade, a liberdade, a sabedoria, o poder legítimos para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas, nos diz a palavra em Isaías. Desde aqueles germezinhos invisíveis na terra até as estrelas das galáxias, Deus governa tudo, todo o universo. E ele nos diz em Isaías 40: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército daquele segundo o seu número. Ele as chama segundo o seu nome, por causa da grandeza da sua força e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Deus chama cada estrela pelo seu nome. Deus chama cada um de nós pelo seu nome. A soberania de Deus significa sua completa liberdade, autoridade, o direito dele agir da maneira que desejar. Deus tem a liberdade, a autoridade de exercer ou não o controle meticuloso sobre cada detalhe das nossas vidas. Deus é quem efetua o querer e o realizar no homem, diz a palavra. Então, Deus, sendo soberano e onipotente, resolveu agir mediante as orações do seu povo, diz a palavra. E nós também, quando oramos, unimos a nossa fraqueza humana com a onipotência divina, ligamos o altar da terra ao trono do céu e as coisas começam a se movimentar. Começa a haver um agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Deus tem providenciado salvação para todos em Cristo Jesus, mas a sua provisão só se torna efetiva para aqueles que realmente, da sua própria e livre vontade, escolhem aceitar essa graciosa oferta, o Salvador, Jesus Cristo. No Salmo 46, nós vemos o próprio Senhor nos exortando sobre a inquietação, sobre a preocupação, quando Ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, Ele está dizendo: observe como eu acrescentei tudo neste mundo. Fui eu que criei, eu te dei a vida, eu te dou o ar que tu respiras, eu te dou tudo. Então nós temos que entender que Ele é Deus, o nosso Deus, e se servimos a esse Deus, o grande eu sou, o dono de tudo, que tem nas mãos o controle de todas as coisas, e sabemos que o grande eu sou está conosco, por que andar inquietos? Por quê? Em outras palavras, o Senhor está nos dizendo: descansa. Eu sou o Deus da tua
tua vida. Ele poderia ainda dizer: eu sou o dono da tua vida. Nós vemos que em outro versículo, nós vemos que na Bíblia, numa outra versão, o Salmo 46, está escrito assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Quando eu leio isso, eu entendo que há lutas em nossas vidas que só o Senhor pode pelejar por nós. Só Ele pode conquistar a vitória. O nosso trabalho é orar, acreditar no poder do nosso Deus e descansar sabendo que é Ele que trabalha por nós. É Ele quem trabalha por aquele que nele espera. Aleluia. Por isso, meus amados, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. E aquiete-se. Respira fundo e acalma o teu coração, sabendo que Deus está agindo de maneira maravilhosa e abundante em tua vida. Amém?